Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos nessa oportunidade. Eu quero convidar aos irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 20. Nós vamos estar fazendo a leitura. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 20. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem,
e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Que o Senhor possa abençoar essa leitura da sua palavra aos nossos corações nessa oportunidade que Ele tem concedido de estarmos aqui nesta noite, uma noite agradável, em que Ele nos dá o privilégio de mais uma vez ouvirmos a sua santa e bendita palavra. Começa no versículo 1 aqui. Outra vez, ele começou a ensinar junto ao mar. O mar aqui não é um mar de água salgada, não. É um mar de água doce. Esse mar que é conhecido como Lago de Genezaré ou Mar da Galileia, ele era abastecido principalmente pelas águas do Rio Jordão. E esse Rio Jordão era sustentado principalmente por três afluentes que tinham as suas nascentes no Monte Hermon. O salmista fala no Monte Hermon: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele fala desse Monte Hermon, fazendo um simbolismo desse monte, que abastecia Israel com as suas águas, alimentava Israel com as suas águas. E o Rio Jordão era abastecido principalmente por três afluentes principais que tinham as suas nascentes ali no Monte Hermon. E esses rios desciam, exatamente desembocavam neste lago imenso, neste lago muito grande, que é o Lago de Genezaré, fica ao norte de Israel, e esse lago era imenso. Ele tem aproximadamente, não sei se hoje mesmo ele está com essas medidas, mas aproximadamente 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de extensão de largura. Então é um lago imenso, muito grande, que eles chamam de Mar da Galileia, onde o Senhor ensinava, onde o Senhor teve vários momentos ali, onde Ele ensinou, onde Ele acalmou a tempestade, quando eles foram atravessar, e outras ocasiões mais. Então o Senhor começa novamente a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco. Eu quero dizer aqui que, se nós voltarmos aqui no capítulo 3 desse mesmo evangelho de Marcos, eu vou pedir o Lucas para colocar para mim, ou a Patrícia para colocar. Coloca para a gente, Patrícia. Marcos capítulo 3, verso, deixa eu ver aqui, 9. Isso, esse mesmo, é isso aí. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele. Observem aqui. Que estivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse. Versículo 10. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Versículo 11.
E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Então, os irmãos perceberam aqui, né? A multidão chegava onde o Senhor Jesus estava. O que eles faziam? Eles se lançavam em cima do Senhor, se arrojavam em cima do Senhor para tocar nele, para ver se acontecia alguma coisa, para ver se eles ficavam curados das suas enfermidades. Observaram aqui? Então o Senhor disse: ó, deixa sempre um barquinho pronto já ali, quando a multidão chegar, para eu poder subir nesse barco e eu ter condições de trazer os ensinos para eles. Porque se eu ficar aqui no meio deles, eu não vou ter condições de falar para eles, porque eles vão ficar em cima de mim aqui, me sufocando, arrojando em cima de mim aqui, querendo me tocar, me encurralando. E era isso que a multidão buscava. Buscava resolver os seus problemas materiais, os seus problemas físicos, mas os seus problemas espirituais, o problema do pecado mesmo, eles não estavam buscando. Eles buscavam ao Senhor por causa do pão que perece. O Senhor disse isso: me buscam por causa do pão que perece. Porque eles ouviam falar de Jesus. Olha, este homem, ele cura, ele faz milagres, ele faz maravilhas. Aonde esse homem estiver, a gente vai, para que os nossos problemas sejam resolvidos. Então ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, que dali ele poderia contemplar a multidão, ele poderia falar, e ele estaria numa posição onde as pessoas pudessem vê-lo, pudessem ouvi-lo. Toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas, né? O que diz a palavra, muitas coisas por parábolas. Então, parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma narrativa curta, simples, e era frequentemente usada com elementos do cotidiano das pessoas, elementos que as pessoas tinham pleno conhecimento desses elementos. Então o Senhor Jesus usava as parábolas, que é uma comparação das coisas materiais com as coisas espirituais, para que as pessoas pudessem entender as coisas espirituais, as verdades espirituais, fazendo uma comparação daquilo que elas lidavam no seu dia a dia, no seu cotidiano, para ficar mais fácil a compreensão dessas pessoas. Então as parábolas eram uma forma de ensinar que se adequava ao passo de cada pessoa. Porque num auditório, existe aquelas pessoas que têm uma compreensão mais lenta, as outras pegam mais rápido. E assim o Senhor usava as parábolas para que as pessoas pudessem entender de uma forma mais clara, mais objetiva, uma verdade espiritual que Ele queria mostrar para as pessoas, né? Então essa mensagem era compreendida de diferentes níveis de maturidade espiritual. Aquele mais simples entendia o que o Senhor queria dizer, e aquele mais douto também, mais inteligente também, ia compreender da mesma forma, do mesmo modo. Ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina, nos seus ensinamentos: ouvi. Ele chama a atenção: ouvi.
é para todos os que estavam ali, é para aquela multidão. E a palavra de Deus é para todos. Ele fala: ouve. Por isso que Hebreus capítulo, não me lembro exatamente, não sei se é o capítulo 4, mas fala: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E aconteceu que ele começa a falar, ouvir. E aconteceu que eis que saiu o semeador a semear. Eis que saiu o semeador a semear. Esse semeador era o Senhor, que estava semeando a palavra. E hoje a palavra é semeada pelos cristãos, por aqueles que creram no Senhor Jesus. Aconteceu o quê? Semeando ele saiu semeando com fartura. A terra já estava preparada, a terra já havia sido arada, já tinha sido preparada, e ele sai a semear. Agora, uma parte dessa semente, ela cai junto ao caminho. Ela cai junto ao caminho. E eu quero dizer aqui que a semente, ela é, em sua base, ela é formada por 3 partes essenciais. Ela tem o embrião, que é a futura planta. E nesse embrião ali, ele tem o tecido de uma reserva que nutre aquela semente. Ele tem o tegumento, que tem uma casca protetora, e ele tem esse tecido de reserva. Então essa semente, ela é uma semente boa que estava sendo lançada ali. Era uma semente que poderia trazer vida para aqueles que a recebessem. Então, parte da semente cai aonde? Junto ao caminho. Quando ele fala junto ao caminho, é aquela parte ali aonde o agricultor, aonde o semeador está passando, e aquela terra ali, aquela parte, ela fica dura, porque é onde ele está pisando ali, aonde as pessoas passavam ali. Então, é um terreno duro, é um terreno muito duro, está endurecido. E o que acontece? Está junto do caminho. Quem sabe, se tem alguém aqui, nesta noite, que está junto do caminho daqueles que seguem a Cristo e tem oportunidade após oportunidade sendo semeada a semente no seu coração, mas só que o coração está tão duro, tão endurecido, que está como aquelas terras junto ao caminho. Está duro, sabe? Está muito duro. Ali a semente não tem como ela entrar ali, criar raiz ali, e a raiz adentrar naquela terra. Então está junto ao caminho. O que acontece aqui? As aves do céu vêm e comem aquela semente. E ele fala aqui que as aves do céu é Satanás. Junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, ouvem a palavra. Mas o que acontece? Satanás vem e tira a palavra que foi semeada no coração deles.
É como se a pessoa ouve a mensagem do Evangelho, ela ouviu a mensagem, mas está com dificuldade de entender aquela palavra. É isso que o Senhor falou aqui, olha. Ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Ué, mas será que o Senhor não quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade? Será que o Senhor está se contradizendo aqui? Não, não é isso. Não é isso. O Senhor conhece cada coração. Ele conhece cada coração. E aqueles que estão ali simplesmente desinteressados nos ensinos do Senhor, essas parábolas não vão trazer para eles e fazer para eles diferença alguma, porque eles não vão ter interesse em pesquisar, em buscar. Agora, aqueles que recebem a semente na boa terra, eles têm o interesse de entender aquilo que o Senhor está tentando dizer. Agora, aqueles que estão, quem sabe, ouvindo a palavra, por ouvir, não tem o mínimo interesse, não tem o mínimo desejo de se alimentar dessa palavra. Para esses, realmente, não vão entender, não vão compreender aquilo que a palavra de Deus está querendo dizer. É nesse sentido que o Senhor está falando. Então, vem as aves do céu. A pessoa ouve a palavra, aí sai daqui, por exemplo, sai de um local como esse aqui, você ouviu a palavra, você sai de um local aqui, aí chega ali em um determinado momento, você encontra com um colega seu, e ele convida você para ir num bar ou fazer uma outra coisa qualquer, e você já logo esquece aquilo que você ouviu. Vem Satanás e tira. As aves do céu, vem e tira a palavra do seu coração. Outra cai sobre pedregais. Está uma terra ali e tem muita pedra, então tem mais pedra do que terra. O que acontece? Não tem muita terra, a semente nasce logo, porque aquela terra ali está bem fofinha, a semente vai ali, tchuf, germina, rapidinho, ela nasce logo. Então recebe a palavra com alegria, né? Junto dos pedregais ali, com prazer recebe a palavra, mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Sobrevindo o quê? Tribulação, perseguição por causa da palavra, se escandalizam. Então sai o sol da tribulação, o sol das dificuldades, que aquele que quiser vir após mim, disse o Senhor Jesus, tome a cada dia a sua cruz, vem, siga-me. Então, não é fácil. Vai vir o sol da tribulação, vai vir o sol das aflições, das dificuldades na nossa vida. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, disse o Senhor Jesus. Então, procurai entrar pela porta estreita. E o Senhor Jesus que disse que Ele é a porta. O Senhor Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então sai o sol, queimou ela não tinha raiz e ela seca. Então,
não produz. E outra caiu entre espinhos. Crescendo os espinhos, a sufocaram. Não deu fruto. Outras são os que recebem a semente entre espinhos. Então, os quais ouvem a palavra. Ouvem a palavra. E em muitos casos, ouvem a palavra, frequentam com os irmãos, participam com os irmãos, só que o que acontece? Os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, o que acontece? Esse coração, esse terreno desse coração, está cheio de coisa mundana, sabe? Tem espinhos que está sufocando a semente, a boa semente que é a palavra, dela poder produzir, dela se enraizar ali e produzir, sabe? Produzir frutos para a vida eterna. Então o que acontece? Os cuidados desse mundo, as riquezas, os enganos, as ambições e outras coisas, falam aqui, sufocam a palavra. A palavra fica sufocada no coração do ser humano. Está ouvindo, está tendo a oportunidade, mas não recebe a palavra. Por quê? Porque tem muita coisa ali que está impedindo a palavra de produzir. Fica infrutífera. Fica infrutífera. Agora a outra caiu em boa terra. Em boa terra. Essa deu fruto. Aí esse fruto, ele vingou. Ele cresceu. Ele produziu 30, o outro produziu 60, o outro produziu 100. Então está falando aqui que na obra do Senhor, também aqueles que recebem a palavra, que aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, a nossa vida vai ser assim. Uns vão produzir mais, outros vão produzir menos, mas o que importa é que receberam a palavra em boa terra. O coração estava pronto para receber a palavra. E é isso que o Senhor Deus espera nessa noite. Que o seu coração possa ser como esse coração aqui, que simboliza a boa terra em que a semente caiu. Que o seu coração, nesta noite, possa estar como esse coração, essa boa terra aqui, que recebeu a palavra, ouviu a palavra e recebeu. Não somente ouviu, mas recebeu a palavra. Recebe a palavra. E o que acontece? Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra. A Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 10, verso 9, se eu não me engano, coloca para a gente ver se é esse mesmo aí, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Põe o próximo, fazer um favor. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Recebem a semente em boa terra, ouvem a palavra e a recebem. Nós esperamos que nesta noite, se houver alguém aqui que ainda não recebeu a semente em boa terra,
que ainda não recebeu a palavra de Deus, simbolizada por esta semente que o semeador saiu a semear em boa terra, que possa nessa noite abrir o seu coração para que esta semente, a semente do Evangelho do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, possa cair em boa terra, possa germinar, possa crescer, possa se enraizar ali e possa dar frutos para a vida eterna. Que nessa noite, se houver alguém que ainda não tomou essa decisão na sua vida, que possa abrir o seu coração e receber a semente da palavra de Deus, confessando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.